paz do Senhor Jesus a todos. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar nesta noite na casa do Senhor, aqui no templo central, para louvar, engrandecer o nome do Senhor e transmitir pela sua graça a sua palavra. Meus agradecimentos aos meus pastores, pastor Osmar, José da Silva, pastora Claudete. Agradecer ao vice-presidente do ministério, pastor Mazinho, a todos os nossos irmãos que estão em casa acompanhando o culto online, esta live de ensino, de estudo bíblico. Deus continue abençoando os nossos irmãos em Cristo Jesus. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, dos versículos de número 24 a 27. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 a 27, nos diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, sábio, inteligente, precavido, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre o fundamento. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, imprudente, nécio, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O evangelho escrito por Mateus é o mais judaico dos evangelhos. Mateus, ele escreve para os judeus e apresenta Jesus como o Messias, o descendente de Davi e de Abraão. Mateus, que era um judeu, mas exercia uma profissão odiada pelos judeus. Ele era um cobrador de impostos, um publicano, e exercia o seu serviço no posto alfandegário da cidade marítima de Cafarnaum, e prestava um serviço a Roma, ao Império Romano. Mas Jesus passou pela alfândega e o convidou e o chamou. O impacto da voz de Cristo no íntimo de Mateus foi tão poderoso que ele largou a profissão que era lucrativa, largou tudo e integrou ao grupo dos discípulos do Mestre. Mateus, que também era chamado de Levi, filho de Alfeu, integra o seleto grupo dos 12 apóstolos de Cristo. E ele torna-se
um dos escritores dos evangelhos. Este homem reúne 5 grandes discursos do mestre. E este primeiro discurso, que abrange em 3 capítulos, os capítulos 5, 6 e 7, é conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças. Neste sermão, nós encontramos 111 versículos, dos quais Jesus proferiu 107. E na conclusão do sermão, Jesus nos fala uma parábola. A parábola dos 2 construtores, dos 2 edificadores, de 2 homens que resolveram edificar cada um a sua casa. Cada um teve um projeto, idealizou, e ambos partiram para a construção. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que eles resolveram construir as casas em um vale por onde passava um rio. Só que neste período estava na estiagem. O rio não transbordava, não passava água por aquele rio. Porém, o insensato, o imprudente, ele não pensou no dia de amanhã. Ele não edificou a sua casa em um fundamento seguro, em um fundamento firme, em um fundamento inabalável, porque ele não pensava na adversidade. O prudente, precavido, pensou nas adversidades. E o que ele fez? Edificou a sua casa sobre um fundamento firme. O texto de Lucas 6:48 diz que este homem cavou a ponto de encontrar a rocha e edificou a sua casa. Escute, a prova veio para todos. A chuva, o rio e os ventos vieram para os 2. Mas o resultado é que foi diferente. Quem edificou sobre a rocha enfrentou o vento, a chuva e as torrentes, e a casa permaneceu após as intempéries da natureza. Quem edificou sobre a areia enfrentou as intempéries, mas o resultado foi desastroso. Porque a casa não tinha fundamento, não tinha edificação, não tinha solidez, não tinha estabilidade, não tinha firmeza. Onde você edificou a sua casa? Onde você edificou os seus sonhos? Onde você edificou a sua vida espiritual? Você tem
edificado na rocha ou só em projetos e ideias humanas? Quem edifica em filosofias humanas, em projetos humanos, em instituições falhas humanas, não suporta a chuva que vem de cima, o rio que vem de lado e os ventos que pega todos os cantos da casa, porque não tem estabilidade. Mas quem edificou na rocha, quem edificou no fundamento eterno, em um fundamento firme, você, meu amado irmão, está no fundamento firme. Escute, por estarmos no fundamento, não estamos blindados da chuva, do rio e dos ventos. Eles vêm, mas o resultado é diferente. Quem tem alicerce, quem tem convicção profunda em Cristo, quem tem firmeza, aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz que a fé, ela tem fundamento, e ela é fundamento. O escritor diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quem tem a fé alicerçada no fundamento eterno e imovível que é Cristo, suporta as adversidades da vida com convicção, com esperança, com paz no coração, com gozo profundo na alma. Aleluia! A fé edificada no fundamento sólido, ela é robustecida até nas aflições. Judas, versículo 20 diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ou seja, fé edificada, fé sólida, que não consiste nas coisas que são transitórias desta vida, que não está firmada no dinheiro, que não está firmada na política e nem nos políticos, que não está firmada nos homens, mas que está arraigada em Cristo, autor e consumador da fé. Aleluia! Esta fé, parece-me que ela cresce, parece-me que ela fica gigante nos momentos de aflições, nos momentos de dificuldades. Isso me faz lembrar de Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 20. Paulo, falando de Abraão e de sua fé, ele diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Fortificado na fé, uma fé sólida, uma fé consistente, convicção, certeza. Nós estamos vivendo este momento difícil no mundo, este momento de pandemia. A fé da igreja é um tesouro que Deus confiou à igreja. Meu irmão, a sua fé é alicerçada
no Deus da palavra e na palavra de Deus. Por isso você tem uma rocha imutável, uma rocha que não é transportada, uma rocha eterna. Aleluia. O homem prudente, o homem sensato, o homem inteligente, talvez a casa edificada na areia tivesse mais aparência, fosse até maior, mais ampla, mas na hora da adversidade, na hora que a chuva veio, que as correntes das águas vieram, que os ventos sopraram, selecionou, distinguiu, separou quem tinha firmeza de quem não tinha. Isso me faz lembrar do patriarca Jó. A Bíblia revela a convicção profunda deste homem em uma situação difícil, onde ele perde os filhos, a saúde e os bens. Jó 19:25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, na minha carne eu verei a Deus. O que é isso? Isto é fundamento de fé em tempos de crise, em tempos difíceis, em tempos obscuros e escuros. Ele alça a sua voz dizendo: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluia, aleluia. Edifique a sua esperança no fundamento inabalável. Nós estamos vivendo no mundo um momento em que as pessoas têm perdido a sua esperança. Porém, a igreja, o segredo maravilhoso da igreja é que a esperança da igreja não murcha. A esperança da igreja é indestrutível. A esperança da igreja é invencível. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 15, da sua primeira epístola, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Deus pôs na igreja a esperança. Romanos 5, versículo 5, Paulo diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Observe, a esperança não traz confusão. Quem tem esperança baseada em Cristo não anda confundido. Quem tem a esperança baseada em Cristo não anda decepcionado com o céu. Quem tem a esperança baseada em Cristo
alegra-se nela. Romanos 12, versículo 12, Paulo disse: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O mundo precisa experimentar a esperança que há em Cristo. Ezequiel 37, o povo de Israel diz: pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Mas em 1 Timóteo 1, em versículo 1, Paulo diz: Jesus é a nossa esperança. Sorocaba, a esperança. Jesus é a esperança para o Brasil, a esperança para o mundo. Jesus é a esperança maior, é a esperança melhor, é a esperança triunfante. Aleluia, aleluia. A esperança não está no capitalismo, não está no socialismo, não está no comunismo, não está no iluminismo. A esperança não está no real, no dólar, no euro. A esperança está em Jesus de Nazaré. Aleluia. Onde você edificou a sua casa? Onde você edificou a sua fé? Onde você edificou a sua esperança? Onde você edificou a sua confiança? Salmos 118, versículo 8 diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Existem pessoas decepcionadas porque edificaram a sua confiança em fundamentos humanos, fundamentos que não têm firmeza, que não aguenta abalos, que não aguenta ventos, que não aguenta chuva, que não aguenta correntes. São fundamentos falsos, são fundamentos de aparência. Mas quem pôs a confiança no Deus de Israel, mesmo que a casa não seja grande, não tenha uma aparência exterior, não seja uma grande mansão, mas tem firmeza. Passa pelo vale da sombra da morte, mas passa dizendo: Senhor, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, glória a Deus. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Os homens já não sabem o que fazer. Os governantes mundiais já não sabem o que fazer. Já não tem uma palavra para a humanidade. Mas escute-me, Jesus tem uma palavra para você. Eu vim nesta noite em nome de Jesus te trazer esta palavra, te trazer a mensagem de Cristo para a tua vida. Seja sábio, seja prudente, seja sensato, seja inteligente, seja precavido. Edifica na casa que é Cristo. Aleluia, aleluia. Edifica na rocha que é Cristo, no fundamento que é Cristo, fundamento eternal, fundamento que não se abala. Escute-me, está em Cristo, está abrigado em Cristo, refugiado em Cristo, edificado em Cristo. Escute, não nos blinda das aflições desta vida.
veio a chuva para a casa que estava na rocha e para a que estava na areia. O rio veio para quem estava na rocha e para quem estava na areia. O vento veio para quem estava na rocha e para quem estava na areia. A questão é o resultado depois. Aleluia. Quem está em Cristo enfrenta chuvas, enfrenta rios, enfrenta ventos, mas enfrenta firme, convicto. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo disse: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Uma coisa é enfrentar uma situação desta sem Cristo, outra é enfrentar com Cristo. Aleluia. Sua fé está edificada, sua esperança está edificada, os seus projetos estão edificados em Cristo? Se não estiver, tudo se torna vão. Salmos 127, versículo 1, o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele dá o sono. Escute, o salmista está dizendo: não adianta o esforço humano sem a bênção do Deus que edifica. E eu quero nesta noite, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, dizer que a mão do Deus onipotente, o Deus que guarda, o Deus que edifica, o Deus que abençoa, o Deus que fortalece, está estendida sobre a tua vida. Quem ouve as minhas palavras, disse Jesus, e as pratica. Jesus estava convidando os seus seguidores e a multidão que o ouvia para praticar a palavra. Não ser só ouvintes esquecidos, mas praticantes operosos. Dizendo: pratiquem, vivenciem esta palavra, e vocês terão um fundamento. Mas se só ouvirem e não praticarem, edificarão sobre a areia, e não estará apto para as vicissitudes, as dificuldades da vida. Mas quem edificou nele, Jesus de Nazaré, aleluia, enfrenta todas as dificuldades, dando glória a Deus. Eu quero lhe convidar, você que está afastado do Evangelho, você que está parado, você que ainda não aceitou Jesus, não se decidiu por Cristo, a fazer isso onde você estiver nesta noite. Tem aí o contato da igreja, envie o seu nome, o pedido de oração, e faça a sua decisão por Cristo. Meu amigo, onde você tem edificado? O que lhe aguarda na eternidade? Em que fundamento tens posto a tua esperança? Onde está a tua confiança? Onde edificaste a tua fé? Em coisas vãs ou no Deus de Israel? Faça a sua decisão nesta noite. Eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar pela vida, Senhor, de todos aqueles que ouviram a tua palavra. Está escrito que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Esta palavra tenha encontrado nesta noite, Senhor, endereço
certo, pois a tua palavra é a semente que, caindo no solo bom, ela germina, ela produz, ela frutifica. No nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém.